From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus vos abençoe. Nós estamos dando continuidade à meditação no livro de Êxodo. Estamos meditando em Êxodo, no seu capítulo 4, aonde estamos aprendendo de Deus com a vida do seu servo Moisés. E hoje daremos continuidade aqui no capítulo 4 e nós vamos ler agora do verso 10 até o verso 12, onde estaremos meditando, que diz assim: Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Senhor Jesus, acrescente bênçãos à leitura de tua palavra, e que mais uma vez possamos ser abençoados através desta meditação. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vimos na programação passada que Moisés recebeu sinais de Deus. Sim, ele recebeu sinais de Deus como uma garantia que Deus estava com ele. Ele estava preocupado de como que as pessoas iriam recebê-lo, porque ele estava olhando para si próprio. E então Deus tira o olhar de Moisés dele, da circunstância, dos desafios, e então fala para Moisés: olhe para mim. E como que ele faz isso? Vindicando Moisés através de 3 sinais, como nós vimos na última programação. Primeiro, a sua vara se transforma em serpente, depois em vara novamente. Depois ele coloca a mão no seio, ela sai leprosa, coloca novamente, ela sai curada, cura divina. E o último sinal é a água do Nilo se transformar em sangue. Foram os 3 sinais que Deus deu para Moisés para vindicar sua mensagem. Mas continuando a nossa meditação, nós vemos que Moisés, ainda continuava resistente à mensagem, ao chamado de Deus. Ele continuava ainda resistente. Depois de receber estes sinais, Moisés tinha todos os motivos para aceitar a tarefa de Deus e crer em sua palavra. Ele tinha tudo. Se fosse talvez eu e você no lugar dele, no primeiro sinal nós já estaríamos pulando, batendo o calcanhar, porque a gente talvez estaríamos empolgados de Deus estar falando conosco e não estaríamos nos atentando do tamanho da missão e da responsabilidade que estava sendo colocado. Moisés tinha essa consciência do tamanho da responsabilidade que ele iria encarar. Lembre-se, meus irmãos, que Moisés ele foi criado lá no palácio de Faraó. Ele conhecia os magos, ele sabia quem eram aqueles magos que estavam ali, lá no palácio. Ele sabia o que ele teria que enfrentar, ele sabia o que representava Faraó, ele sabia de tudo isso.
Então ele sabia o tamanho da responsabilidade que ele carregava com aquele chamado, com aquela ordem de Deus. Por isso que ele vacilou. E nós temos que ter consciência também, meus irmãos, do chamado que Deus tem feito para nós. Deus tem nos chamado, e muitas vezes eu vejo as pessoas virem a Cristo por motivos que não é o Evangelho. Elas vêm para Cristo para ficarem ricas, elas vêm para Cristo para ter fama, usam o nome de Deus para se projetar, para serem grandes cantores, grandes pregadores, grandes palestrantes, ou por ser bem visto na comunidade evangélica. Mas não é este o propósito do nosso chamado. Quando Deus nos chama para um propósito de servir, de amar um ao outro, de renunciar a nós mesmos. Então Moisés, ele sabia o que o esperava dentro dessa responsabilidade. Mas ele ainda não estava pronto para obedecer. Ele continuava ainda dando desculpa. Nós vemos no verso 10 que ele fala assim: sou pesado de boca e pesado de língua. Sou pesado ainda. Não tem como, eu não tenho como ir. Eu estou preocupado. Eu vou ter que enfrentar o faraó e a sua corte. Mas, meus irmãos, o Senhor mostrou, ao fazer com que a mão de Moisés ficasse leprosa e depois curada, Deus tinha o poder para trabalhar sobre o meio daquilo que ele mesmo havia criado. Preste bastante atenção. Quando Deus deu esse sinal de cura divina para Moisés, mostrando que a sua mão foi curada de lepra, Deus estava dando uma grande lição para Moisés. Qual lição Deus estava dando para Moisés? Ele estava mostrando para Moisés que ele tinha o poder de trabalhar sobre aquilo que ele mesmo havia criado. Pensem nisso. Deus tem o poder sobre aquilo que ele criou. Enquanto Moisés resistia, enquanto Moisés questionava, Deus falou assim: mas Moisés disse para Deus: eu sou um homem de boca pesada, pesado de boca e pesado de língua. Eu não posso ir lá. Aí Deus vem e responde para ele. Olha o que Deus responde para ele no verso 11. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Eu faço todas as coisas, eu sou o Criador, não é qualquer um que está te mandando lá. Eu já te disse que eu sou, está te enviando. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então Deus tem poder para trabalhar sobre aquilo que Ele criou. Deus tem poder sobre a sua criação. Eu tenho poder sobre a sua boca, Moisés. Você não precisa ficar preocupado, não. Eu tenho poder sobre a tua boca, irmão. Pensa nisso. Moisés ali, preocupado com o que poderia acontecer, preocupado com o que ele ia fazer. E Deus olha para ele e diz assim: olha, eu sou o que te criou. Eu criei todas as coisas. Nada pode resistir o meu poder. Era isso, em outras palavras, que Deus estava falando aqui para Moisés. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo. E muitas vezes nós nos colocamos dessa maneira também. Nós nos colocamos a questionar a Deus se Deus é suficientemente poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. Nós nos colocamos questionando. Mas eu tenho isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho esse problema, eu tenho aquele outro problema. Nós nos colocamos como questionadores da palavra. E quando você questiona a palavra, ela não tem efeito sobre você. Você anula o poder da fé quando você questiona. Você paralisa a sua fé quando você questiona. Mas Deus, como Ele é o Criador, Ele continua conversando com Moisés. Ele fala:
Quem? Sabe quem está te vendo? Não é qualquer um, não. É quem fez o homem falar. É quem fez o mudo, o surdo, o que vê, o cego. Não sou eu o Senhor? Olha quem está falando com você. Agora vai e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Não se preocupa, eu estou indo com você, não é você. Eu vou te ensinar o que você deve falar. Isso não vai vir do seu conhecimento humano, isso não vai vir das suas experiências. Deus estava assegurando a vitória, que a vitória seria dada por meio de Moisés. Sim, ele ia conseguir vencer a incredulidade do povo, ele ia conseguir vencer a Faraó. Essas eram as garantias que Deus estava dando para Moisés. E qual que era a garantia? Eu vou com você, eu vou te ensinar, estarei contigo. Então Moisés não tinha que ter medo. Mesmo ele tendo um conhecimento natural de como que era o palácio, as coisas que aconteciam, os magos com seus truques, as suas políticas, ele sabia o que o esperava. Ele estava num lugar muito confortável, muito bom, ele já estava acostumado a trabalhar com as ovelhas, acostumado com o seu trabalho, com a sua rotina. De repente Deus vem e chacoalha ele, como nós vimos na programação passada. Deus não chama preguiçoso, Deus não chama desocupado, não. Mas Deus agora estava fazendo um pedido que para Moisés era impossível de ser feito. E realmente, olhando pelos olhos humanos, seria impossível. Mas ele diz assim: eu sou o Deus que te criou. Eu sou o Deus que tem o poder sobre a criação. Deus já estava mostrando para Moisés o que ia acontecer lá na frente. Que ele, através de uma mão forte e poderosa, tiraria o povo do Egito. E que Moisés também seria um instrumento de milagres. Através de Moisés, milagres seriam feitos. As pragas viriam, porque agora o Deus do milagre estava dentro de Moisés. Era Deus operando. O Criador estava dentro de Moisés, chamando as pragas para vir. Oh, irmãos, como é bom quando você tem a consciência que o Criador está com você. E você pode ter certeza nesta hora, você que me ouve, que o Criador está com você. Aquele que criou todas as coisas. Quando vier alguma dúvida na sua mente, quando vier um ataque, uma crise de incredulidade sobre você, você pode combater esta crise com isso. O Criador está comigo e o Criador tem poder sobre a coisa criada. Ele tem poder sobre o meu corpo, então Ele pode curar as minhas enfermidades. Ele tem poder sobre a minha mente, então Ele pode me dar paz mental. Sim, Ele pode me libertar do que seja lá o que for, porque o Criador tem poder sobre a coisa criada. E era isso que Deus estava mostrando para Moisés aqui. Eu sou. É tudo o que nós precisamos. Moisés, tudo o que você precisa. Eu sou tudo o que você precisa em todas as circunstâncias da vida. Não faz sentido você argumentar. Se Deus pode transformar varas em serpentes, serpentes em varas, se Ele pode curar a lepra e transformar a água em sangue, então Ele pode capacitar. Moisés, eu posso te capacitar a transmitir a palavra com poder. Sim, Moisés estava cometendo o erro de olhar para si mesmo em vez de olhar para Deus. Ele era o eu sou, não o eu não sou. Às vezes a gente transforma Deus no eu não sou. Sabia disso? Nós transformamos Deus no eu não sou. Eu não sou o Deus que pode te curar, eu não sou o Deus que pode te ajudar, eu não sou o Deus que cumpre minha palavra, eu não sou o Deus que pode te dar força, eu não sou o Deus que pode te batizar com o Espírito Santo, eu não sou o Deus que posso te revelar todas as coisas. Nós transformamos Deus no eu não sou. Só que o que Deus está falando nesses pequenos versículos, segure isso agora.
que Deus estava falando para Moisés, ele repete para nós hoje. Eu sou. É tudo de que precisamos em todas as circunstâncias da vida. E não faz sentido algum você ficar argumentando com Deus se Ele pode ou não cumprir a sua palavra, porque Ele é criador e tem poder sobre tudo que foi criado. Se Deus pôde transformar varas em serpentes, serpentes em varas, se Ele pôde curar a lepra, transformar a água em sangue, então Deus pode te capacitar também a você enfrentar o que você tiver que enfrentar nesta jornada daqui para a glória. E o profeta de Deus para esta era, ele diz na mensagem, que é isto na tua mão? Ele diz assim, não temos necessidade ou falta de nada. Olha o grande eu sou. Não transforme Deus no eu não sou, mas segura nisto, no eu sou. Não temos necessidade ou falta de nada. Deus proveu tudo o que necessitamos nesta jornada. Quando um homem nasce de novo do Espírito de Deus, o Senhor lhe dá um talão de cheques. E durante a sua jornada aqui, ele pode pegar, preencher este talão de cheque para qualquer bênção redentora e Jesus Cristo assina o seu nome nele. Basta apenas você entregar. Oh, irmãos, assim como Deus equipou Moisés na jornada, deu tudo o que Moisés precisava em sua jornada, Ele também faz o mesmo conosco. O Calvário, pense no Calvário. E o profeta continua dizendo, apenas envie-o para lá, faça o seu pedido e envie-o para lá. Os depósitos já estão lá, já foi depositado no Calvário, porque ele foi ferido por nossa causa, por causa das nossas transgressões, e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo assinado com o sangue de Jesus Cristo, tudo está terminado. Qualquer que quiser, venha. Está provado que ele ressuscitou dos mortos e ele está vivo hoje aqui. E aí com você também que me ouve. Então ele é o Deus que não deixa nos faltar nada na nossa jornada aqui. Ele proveu tudo o que nós precisamos, assim como ele proveu para Moisés também. Que Deus possa te abençoar e que nesta hora você possa receber isso de Deus. Que Ele é o eu sou, e Ele é o Criador, e tem poder sobre sua criação, e tudo está no controle dEle, e Ele tem provido tudo o que nós precisamos nesta jornada daqui para a glória. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esta meditação, que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa selar a Tua palavra dentro de cada coração, e que cada um, Senhor, que ouviu esta meditação, possa entender que o Senhor é o grande eu sou, não o eu não sou, mas o grande eu sou. Eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te ajuda, que te sustenta. Ó fortaleza nossa, nos ajude, Senhor, e que possamos cada vez mais crescer na graça e na misericórdia do Senhor. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe, Deus vos guarde e até a nossa próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.